Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou o professor José Marques e estamos aí para nós conversarmos um pouquinho sobre a nossa prova de logo mais. Então vamos adiante, mas antes eu preciso que você curta o nosso canal, compartilha com os colegas aí e principalmente se inscreve para dar uma moral no nosso canal, tá bom? Então, como eu falei para vocês, hoje nós vamos estar dando aula exclusiva somente para a prova da manhã. Presta atenção, somente o que eu falar hoje é que vai estar na prova de amanhã, tá certo? Vai ter um assunto que eu excluí para que a gente diminua aí os nossos trabalhos e você tenha êxito na sua prova, tá bom? Então desejo a você uma boa avaliação e nós vamos falar basicamente de três assuntos especiais, né? O que é religião, os mitos e os rituais, tá bom? Nós não vamos tratar na prova sobre as formas de religião, tudo bem? Então vamos lá. Então o que é religião? Eu vou começar a prova com isso aí. Religião é um sistema solidário de crenças e práticas que, associado ao sagrado, vai aproximar o homem da divindade. Beleza? Então, religião é um sistema de crenças e práticas que, associado ao sagrado, aproxima o homem da divindade. Vamos para o nosso segundo assunto. O que são os mitos? Os mitos são a narrativa a respeito do surgimento de alguma coisa. Eu vou colocar isso lá na prova, com certeza. Então, os mitos são as narrativas relacionadas ao surgimento de alguma coisa. Não caia naquela ideia de que alguns fizeram no nosso trabalho, na nossa atividade de sala. Foram pesquisar na internet, foi boa a iniciativa, mas a resposta veio diferente. Responde de forma simples, de forma básica, a partir daquilo que eu estou falando para você. Então, os mitos são as narrativas a respeito do surgimento de alguma coisa. Mas a gente precisa entrar um pouco mais adiante do que são os mitos e quais os tipos de mitos existem. Você sabia que os mitos estão divididos em várias partes? Pois bem, nós vamos falar de 4 aqui, tá bom? Então nós vamos falar dos mitos cosmogônicos. O que são os mitos cosmogônicos? Os mitos cosmogônicos são os mitos que narram a origem do universo. A palavra cosmo quer dizer universo, tá bom? Então os mitos cosmogônicos são os mitos que narram a origem do universo. Segundo, os mitos antropológicos. O que são os mitos antropológicos? Os mitos antropológicos são os mitos que narram a origem do mundo. Todas as religiões elas vão ter uma forma de dizer como foi que o mundo nasceu, como foi que o homem surgiu. Então essa narrativa é chamada de mitos antropológicos. Tem um outro mito muito importante. Principalmente nós vamos observar isso nas religiões gregas e na religião romana. São os mitos teogônicos. O que são os mitos teogônicos? A palavra teo vem de Deus, quer dizer Deus. Teogônico, então, um mito que vai narrar a origem dos deuses. Tá bom? Então, mitos teogônicos narram a origem dos deuses. E os mitos, por fim, os mitos escatológicos. A palavra escatos quer dizer fim, encerramento. Então, os mitos escatológicos, eles vão narrar a origem de como surgiu o fim de todas as coisas. As religiões também contam isso aí. Por exemplo, no cristianismo, diz que no fim dos tempos, as estruturas da terra serão abaladas, e aí vai ter um monte de coisas, o fim, vai haver terremotos, pestes, vai ter um monte de coisa. Então essa narrativa mítica do cristianismo e do judaísmo é chamada de mitos escatológicos, beleza? E aí, se eu pedir para você, qual é a explicação, o que eu falo dos mitos escatológicos, dos mitos antropológicos, dos mitos escatológicos, dos mitos teogônicos? Esses mitos, eles narram a origem dessas coisas. E todas as religiões vão ter a sua forma de contar esses mitos, tá bom? Vou passar aqui um pouquinho, você não está vendo, mas eu estou aqui de frente para a nossa prova, certo? Então eu quero também que você entenda aí o que são os rituais, né? A gente aprendeu desde o 6º ano, 7º ano, que os rituais são as práticas celebrativas. Poxa, professor, e o que são práticas celebrativas? E eu vou dizer a você, é tudo que a religião faz. Então, se a religião faz um casamento, é uma prática celebrativa. Se a religião faz um funeral, é uma prática celebrativa. Se a religião faz um batizado, é uma prática celebrativa. Então,
todas essas práticas, todas essas celebrações que a religião faz, são práticas celebrativas, são rituais, tá certo? E esses rituais, eles também são divididos em algumas formas, tá bom? Eu vou perguntar lá, o que são os rituais? E aí você vai responder que é um sistema cultural de comunicação simbólica, constituído de sequências ordenadas e padronizadas de palavras e atos e gestos, né? Então, para acontecer um ritual, esse movimento ele precisa de uma organização, de uma celebração, de uma estrutura organizada, certo? Então, vai ter lá o bater palmas, o cantar hinos, o evocar palavras já prontas que eles organizam e utilizar também objetos, instrumentos sagrados, por exemplo, como a Bíblia e a água, né? São dois elementos que podem ser considerados objetos de culto sagrados e é utilizado nessas religiões, tá bom? Então, quando os rituais são praticados, e aí eu coloquei 4 tipos de rituais, né? Que são os rituais de passagem. Vamos lá, os rituais. Primeiro, ritual de passagem. Segundo, ritual de participação na vida divina. Terceiro, ritual de propiciação. E quarto, rituais ambulatórios. O que são esses rituais? Eu vou explicar bem direitinho para vocês aqui, tentar nós explicarmos direitinho. O que é um ritual de passagem? Ritual de passagem é quando se faz uma celebração que passa de um estado para outro, não estado geográfico, tá bom? Vamos lá. Vamos fazer dar um exemplo bem simples. Uma pessoa solteira. Quando ela casa, ela está participando de um ritual de passagem. Ela deixou de ser solteira e agora vai ser uma pessoa casada. Os indígenas, nas tribos indígenas, aqui no Brasil inclusive, tem um ritual de passagem da infância para a adolescência. Quando a criança completa 12 anos, ela faz um ritual de passagem. Nós vamos ver mais isso adiante nas aulas, tá bom? Então esse ritual de passagem indica que a pessoa passou de um estado para outro. Deixou de ser criança, agora é adolescente, vai passar a ser jovem. O ritual de participação na vida divina, o que seria esse ritual de participação na vida divina? Isso acontece também em todas as religiões, quando uma pessoa, por exemplo, na igreja cristã, vamos pegar aqui no catolicismo, a pessoa entra na igreja e começa a conhecer, vai participando, vai estudando, e aí ela quer servir mais, ela quer participar mais das coisas da igreja, ela vai e faz um curso e se forma, e pode ser um diácono da igreja, pode se tornar um sacerdote. Então esse ritual de passagem, da participação de vida divina, a pessoa deixou de ser um membro comum para ser um membro que vai servir mais próximo à comunidade de fé. A mesma coisa acontece nas religiões de matriz africana. As pessoas deixam de ser pessoas comuns e vão ser babalorixás, ialorixás, ou mãe de santos e pai de santos. Então é um rito de participação da vida divina, ok? E qual é o ritual de propiciação? O ritual de propiciação é quando se prepara, isso acontece muito nos campos, né? As regiões onde acontece a agricultura, onde se reserva aquele campo, aquele espaço para uma plantação especial, se reserva um espaço sagrado para algo especial que vai se realizar naquele local, tá certo? Agora, e os rituais ambulatórios? O que são esses rituais ambulatórios? Esse é bem parecido a palavra é parecida com o ambulatório médico, mas não está bem relacionado. Os rituais ambulatórios são aqueles que a imagem, a figura religiosa, o objeto religioso, o objeto sagrado, ele sai de um lugar e vai para outro, de ambulante, tá certo? Ambulatório não é de um lugar específico, mas é de ambulante, que anda, que sai. E onde é que a gente vê isso, professor? A gente vê isso nas procissões da Igreja Católica, a gente vê isso na Marcha para Jesus, da Igreja Evangélica, a gente vê isso na peregrinação à Meca dos muçulmanos, a gente vê isso em Jerusalém,
nas caravanas que se fazem para Israel. Então esses são rituais ambulatórios. E eu vou colocar lá na prova, né, para você relacionar a primeira coluna de acordo com a segunda. É importante demais você saber isso. O que são os rituais ambulatórios? É quando o objeto sai, o objeto de culto sai do seu lugar e vai a outros lugares. O que é o ritual de passagem? É quando uma pessoa ou um religioso deixa de estar num lugar para outro. O que são os rituais da vida, participação da vida divina? É quando uma pessoa vai ser consagrada a alguma coisa, um bispo, um padre, um pastor, um diácono, são os rituais de participação da vida divina. Rituais de passagem é quando uma pessoa passa de um estado para outro, é solteiro, vai ser casado, não é batizado, vai ser batizado, está vivo e morreu, é um ritual de passagem. O funeral é um ritual de passagem, tá bom? Então, quando os campos estão precisando ser organizados e preparados para uma nova plantação, é um ritual de propiciação, tá certo? Então eu espero que você tenha entendido aí a nossa aula exclusiva para essa próxima semana. A prova vai ser excelente, você vai tirar uma nota boa, eu tenho certeza, é só dar uma avaliada. Religião é um sistema solidário de crenças e prática, os mitos são as narrativas relacionadas ao surgimento de alguma coisa, os mitos são antropológicos, cosmogônicos, teogônicos e escatológicos, os rituais são as práticas celebrativas ou o fazer da religião, e os rituais são rituais de passagem, ritual de participação na vida divina, ritual de propiciação e os rituais ambulatórios, tá bom? Então vamos fazer uma prova excelente. Quando você chegar lá na sala de aula, ainda que não seja eu que esteja lá, seja um outro professor aplicando a nossa prova, lembre-se, vai ser uma prova fantástica e você vai tirar uma nota excelente, ok? Um abraço, até mais e boa prova para você.